A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar a terceira lição do segundo trimestre de 2023. Um tema também bastante polêmico. Mas vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de tudo e de todos. Deus, abre nosso entendimento para poder compreender mais uma lição e nós possamos realmente aplicar isso em nossas vidas, praticar em nome de Jesus. Que nós possamos, meu Deus, depois dessa lição, saber controlar os nossos sentimentos em nome de Jesus. Amém. Lição 3, 16 de abril de 2023. Ciúme, o mal que prejudica a família. Qual o significado de ciúme e inveja? Você é uma pessoa ciumenta e invejosa? Você é uma pessoa que sente ciúme ou causa ciúmes ou inveja? Quais os tipos de ciúmes? É possível controlar o ciúme? Você sabia que o Espírito Santo tem ciúme de nós? Pastor Rangel, você está falando sério? É verdade. O Espírito Santo tem ciúme de nós. E nós iremos realmente, através dessa lição, aprender tudo sobre ciúme, sobre inveja, que é um tema polêmico e de bastante relevância realmente nos dias atuais, para que através da palavra de Deus possamos realmente compreender, entender e poder exercitar realmente o fruto do Espírito em nós para controlarmos esse sentimento. Que se inscreva e compartilhe, porque esse trimestre estamos falando sobre relacionamentos em família. Então, se você está no grupo de família, compartilhe para que outras famílias possam ser também edificadas, em nome de Jesus. Conto contigo. Texto áureo: porque aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago capítulo 3, versículo 16. Verdade prática: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao 4, versículo 11, 18, 23, 24 e 28. Introdução. A história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo de ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Tópico 1. A falha no tratamento dos filhos. Parágrafo 1. A preferência de Jacó. Parágrafo 2. O ciúme em meio à preferência. Parágrafo 3. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Nós podemos verificar aqui, irmãos, nós iremos resumir essa lição, até porque é uma lição bastante conhecida. A história de José se encontra em livros, em filmes, novelas, é bastante conhecida. E como nós estamos utilizando a palavra de Deus como um exemplo para corrigir a nossa rota e os nossos erros, Jacó, que era o filho predileto de Rebeca, casou com Raquel, a qual ele trabalhou 14 anos, deu filho José e Benjamim. Só que, como ele saiu de uma família que existia preferência, dessa vez de uma forma mais grave,
até porque ele tinha 12 filhos e ele amava mais a um do que os demais. Jacó decide presentear o 11º filho, José, com uma túnica colorida. José não pediu, não barganhou, não se vendeu, apenas o pai deu. E porque deu, começou o ciúme instalar entre os seus irmãos. E logo após, José tinha sonhos. Mas os sonhos não eram de José. Os sonhos eram de Deus na vida de José. E o ciúme, a inveja que foi instalado naquela família, não deixou os irmãos entender os desígnios de Deus. Até porque aqui estava em jogo o direito da primogenitura. Porém, José não gostava das coisas erradas. E como um pastor de ovelhas também, como seus irmãos, ele delatava ao seu pai as más condutas dos seus irmãos. Quando ia para o campo, fazia coisas erradas, mas José realmente não quis se associar com o erro e preferiu realmente falar a verdade. Muitos criticam, José abria muito a boca, José falou muito. Não, José gostava das coisas certas, das coisas corretas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12 e 13, está escrito: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha aí. Aqueles que quiserem viver piamente, de forma justa, vai sofrer perseguições, assim como José. Mas o versículo 13 diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Eis aí, os irmãos de José eram enganadores, e José era uma pessoa que queria viver realmente na retidão, na honestidade. E os irmãos, com isso, viam que José não iria falar a mesma língua da corrupção, da traição, e aí realmente eles começaram a perseguir. Isso se repete em muitos lugares, em vários setores. Na família, só basta você querer a coisa certa, só basta você querer a coisa justa, que irá vir perseguições. Mas se você está servindo a Deus, tendo a base, a sua regra de fé e prática, que é a Bíblia, não temas. Porque em meio às perseguições, Deus está comigo, Deus está contigo. Significado de ciúme. É um sentimento de insegurança que vem do medo de perder uma pessoa em que o seu maior desejo é preservar e permanecer em uma relação. Eu vou repetir. Significado de ciúme. É um sentimento de insegurança que vem do medo de perder uma pessoa em que o seu maior desejo é preservar e permanecer em uma relação. Significado de inveja, desejo de possuir o que é do outro. Desejo de possuir o que é do outro. Ou seja, o invejoso, ele quer ter o que você tem, porém, não quer pagar o preço que você pagou. As lutas, as dificuldades que você passou para conseguir, o seu tempo, a sua dedicação, mas ele quer ter o que você tem. Mas que Deus nos livre dos invejosos, em nome de Jesus. Tópico 2, o ciúme como causa de conflito. Parágrafo 1, a túnica, o símbolo do desprezo. Parágrafo 2, ciúme, o agente do conflito familiar. Tópico 3, a extensão do ciúme. O ciúme está presente em todos os setores, em todos os momentos e em todas as famílias. Essa é a verdade. Em Provérbios capítulo 6, versículo 34, está escrito que o ciúme desperta furor. Então o ciúme é uma obra da carne.
Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamentos profissionais, etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Tópico 3. Os males do ciúme. Parágrafo 1. O ciúme pode causar tragédias familiares. Parágrafo 2. O ciúme entre os santos de Deus. E parágrafo 3. Vencendo o ciúme. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge de parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúmes, se calunia, difama e ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Então, o ciúme, os males e as tragédias que o ciúme causa é gigantesco. E nós temos de ter esse cuidado. Porque está presente isso na família, quando o marido ou a mulher é muito ciumenta, isso causa tragédia, separação e também morte, divórcio, tudo por conta do ciúme. Um ciúme descontrolado, um ciúme obsessivo. Também no ministério, se você prega bem, se você se dedica mais à palavra, se você ora mais, às vezes tem aquela competição, infelizmente. No grupo de louvor, se chega a mais um ali integrante, e nós temos de entender que na obra de Deus não deve acontecer esse sentimento de ciúme descontrolado, até porque todos têm espaço para trabalhar no reino de Deus. Só basta querer. E nós temos de ter cuidado para não deixar que o ciúme doentio domine o nosso ser, para não prejudicar também a obra de Deus. Vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8. O que pensamos e o que está em nosso coração determinam as nossas ações. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral que, com base na palavra, o aconselhará com sabedoria e, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Se você constatou que você não está tendo controle sobre esse ciúme obsessivo que está prejudicando a sua família e o seu ministério, é necessário sim buscar uma ajuda pastoral. O pastor vai estar orando por você, jejuando, aconselhando através da palavra, a você realmente saber controlar essas emoções, esses sentimentos, que é o ciúme e também a inveja, que muitas vezes invade os nossos corações. Conclusão: o ardor emocional, denominado ciúme, e também inveja, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos o que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. Romanos capítulo 13, versículo 13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme e inveja, na verdade, é desenvolver o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22.
este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Pastor Rangel, quais os tipos de ciúme? Existe o ciúme normal, saudável, controlado, equilibrado. Por exemplo, eu sou casado e tenho ciúme da minha esposa. Como minha esposa também tem ciúmes, só que é algo normal, controlado, equilibrado, que também ajuda a relação, porque, como de fato eu falei, que o significado de ciúme é um sentimento de insegurança que vem do medo de perder uma pessoa em que o seu maior desejo é preservar e permanecer em uma relação. Ou seja, você tem ciúmes porque você ama, porque você gosta e de uma forma equilibrada. Está presente em todo ser humano. Como a alegria, como a tristeza, como a raiva, como o ódio está presente. Só que nós temos de saber realmente controlar. E tem outro tipo de ciúme que é perigoso, preocupante, ciúme pecaminoso, exagerado, intenso, doentio, obsessivo, extremo, patológico, que muitas vezes, nesse momento, por mais ter um aconselho pastoral, a oração, o jejum, é necessário buscar profissionais da área para poder conversar, dialogar, buscar o profissional como o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, porque já está descontrolado, já está realmente extremo. Tem muitas pessoas que têm esse sentimento doentio, que é o ciúme, a inveja, com o seu cônjuge, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu amigo, que proíbe falar, que muitas vezes agride emocionalmente, verbalmente, fisicamente, porque está precisando realmente de um tratamento. Pastor Rangel, é possível controlar o ciúme? É escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança se fala em domínio próprio. Então, só o Espírito Santo pode produzir em nós. Claro que nós temos de dar lugar, temos de buscar realmente esse contato com o Espírito Santo, para ele poder realmente produzir em nós o domínio próprio, para controlar também esses sentimentos que muitas vezes estão descontrolados. O ciúme e a inveja é natural do ser humano. Porém, temos que saber dominar, controlar, repreender, expulsar e, se possível, jejuar, consagrar, orar, ler a Bíblia, pedir ao Espírito Santo para que ele possa realmente arrancar esse desejo que muitas vezes invade o nosso coração. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, está escrito: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Então, é nisso que a gente tem que pensar. Quando esse sentimento, que, como eu falei, o ciúme é realmente descontrolado, pecaminoso, obsessivo, nós não temos de realmente permitir, mas existe o ciúme normal, controlado, equilibrado, que faz parte da natureza humana, mas que não faz mal para ninguém. Você sabia que o Espírito Santo tem ciúme de nós? Está na Bíblia? Está. Vou lhe mostrar aqui agora. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras,
o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então, o nosso Deus, o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúme de nós. Porque ele não quer nos perder. O Espírito Santo, ele quer preservar, quer permanecer essa relação conosco, sempre. Por isso que ele tem ciúmes de nós. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5, quando o Senhor deu as leis a Moisés, os 10 mandamentos, versículo 3 ao 5, está escrito que Deus, ele estabeleceu que ninguém adorasse a outros deuses além dele. Porque ele é um Deus zeloso. Zeloso no hebraico significa ciúmes. Ou seja, o nosso Deus tem ciúme de nós. Também em Deuteronômio capítulo 32, versículo 21, quando Moisés sobe ao monte Sinai que desce, ele realmente vê o povo com bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro. Ali trouxe ciúmes ao nosso Deus. Também em Isaías capítulo 42, versículo 8, está escrito que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou seja, o nosso Deus tem ciúme de nós. Por isso que ele amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele quer esse relacionamento, ele quer preservar e permanecer esse relacionamento entre Deus e o homem. Por isso, se você gostou desse estudo, como forma de agradecimento, se inscreva, comente. Quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, visita, meu Deus, esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa que está me escutando, meu Deus. Se porventura ele estiver passando por uma situação desses, esse sentimento descontrolado, inveja, meu Deus, o ciúme, Deus, em nome de Jesus, retira agora, expulsa esse mal desse coração, em nome de Jesus, dá vitória ao teu filho, que seja algo, meu Deus, saudável, normal, meu Deus, que o Senhor venha curar este casamento, este homem, essa mulher, esse pai, essa mãe, aonde tiver um ciúmes doentio ou inveja, que o Senhor venha curar, repreender em nome de Jesus. Amém? Receba sua vitória, sua libertação em nome de Jesus. Que Deus abençoe o nosso Brasil. O nosso Brasil precisa do Senhor Jesus. E você pode ser um intercessor. Eu sou um intercessor pela nossa nação. E por isso, você se levante e comece a interceder pela nossa nação. Porque em Lucas 1,37 está escrito: porque para Deus nada é impossível. E eu sei que Deus irá nos dar um grande livramento para a nossa nação, em nome de Jesus. Deus irá confundir e envergonhar todos aqueles que estão querendo destruir as nossas crianças com a ideologia de gênero, a legalização das drogas, do aborto, do furto. E eu creio que Deus está curando e vai trazer uma cura completa para a nossa nação, em nome de Jesus. A nossa bandeira nunca será vermelha, em nome de Jesus. Fica com Deus, até a próxima aula, se assim Deus permitir. Da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do